Voltou. Beleza, estão ouvindo e vendo os slides, né? Aham. Ok, Sim. então vamos continuar, a gente parou aqui. Só que eu queria agora chamar, eu não sei quantos de vocês já leram esse livro, Os Quatro Amores do C.S. Lewis. Eu queria pedir para o C.S. Lewis ajudar a gente a diferenciar, a tentar entender o que é esse amor com o qual a gente vai lidar hoje, né? Que é o amor conhecido como uma virtude teologal, né? Os Quatro Amores do C.S. Lewis é um livro bem famoso dele, talvez só não seja tão conhecido como o Cristianismo Puro e Simples, que é o outro livro também conhecido dele. Mas nesse livro aqui, o C.S. Lewis ele diferencia entre quatro tipos de amores que são percebidos nas relações humanas, né? Ele primeiro fala de um amor chamado storge, que é o amor que ele chama de afeição, que é o amor que se manifesta pela familiaridade com certas coisas. Então é o amor que se manifesta, por exemplo, para com um cachorro que você tem, ou uma chinela que você tem há muito tempo, que foi dada pelo seu pai, ou um objeto, e você tem muita afeição por aquilo. E não à toa, quando você vai se expressar em relação a certas coisas desse tipo, você diz assim, eu amo esse certo objeto, ou eu amo aquele poeta, ou eu amo esse filme, né? Um outro tipo de amor que o Lewis fala é o filia, que é a amizade, né? Nesse filia, o Lewis fala que o que caracteriza esse amor é um objeto em comum, um objeto partilhado por duas pessoas, né? Ele diz que os amigos eles estão lado a lado olhando para uma mesma direção, né? Essa é a definição muito bonita que ele dá desse amor, né? Então é um interesse compartilhado que produz uma relação entre amigos. Pode ser o interesse por um assunto em comum, a literatura, por exemplo, a política ou qualquer coisa do tipo. O terceiro tipo de amor que o Lewis fala é o eros, que é o que geralmente vem à mente quando a gente fala de amor, né? Que é o amor entre amantes. Ao contrário da filia, por exemplo, que o C.S. Lewis fala que os amigos eles estão lado a lado olhando para um objeto em comum, o eros ele é manifestado quando os amantes olham uns para os outros. Se no amor eles olham, se na amizade os amigos eles olham para um terceiro lugar, um terceiro objeto, no Eros os amantes olham uns para os outros, né? Que é o amor que acontece, por exemplo, dentro do casamento entre o homem e mulher. E por fim o C.S. Lewis fala do ágape, né? Que é o amor a Deus. É importante notar que os três primeiros tipos de amores, o storge, a filia e o eros, C.S. Lewis fala que esses amores eles são bons, mas que eles têm toda a capacidade de se tornarem ídolos. Eles se tornam demônios assim que eles se tornam deuses, é a famosa frase dele, né? Por exemplo, eu posso e uma outra coisa é que esses amores eles não são separados, eles não são assim, eu só tenho um amor do tipo storge e não possuo filia nem eros. Não, esses amores eles geralmente eles se misturam. Por exemplo, é comum que dentro do casamento, além do eros, exista a storge, que é a familiaridade. Você se familiarizou com aquela pessoa. Aquela pessoa está próximo de você há muito tempo. Geralmente isso aparece nos amores, nos casamentos que duram muito tempo, né? Então esses amores eles se misturam. E todos eles, diz o Lewis, eles podem se tornar ídolos, né? Eu posso ter, por exemplo, um amor distorcido quando ele se torna um deus, por exemplo, pela minha pátria e agir com nacionalismo, né? Só minha cultura funciona, ela é superior a todas as outras e ninguém mais presta, né? Só o lugar onde eu moro, eu sou brasileiro e nenhum outro presta, né? A amizade pode ter esse tipo de distorção quando dois amigos, por exemplo, se voltam para praticar crimes. Eles têm um assunto em comum, só que o alvo deles, por exemplo, pode ser coisas como cometer crimes ou produzir ideias demoníacas e assim por diante. O Eros também. O Eros é muito comum, né? No que a gente chama, por exemplo, de crimes passionais, que é, eu fiz isso por amor. Eu matei uma determinada pessoa por amor. E o Lewis disse que essas ações geralmente elas têm algo de
de correto, elas trazem uma sensação correta por trás dela, quando uma pessoa diz, por exemplo, assim, eu cometi um determinado ato pecaminoso por amor. Aí parece assim que isso é uma justificativa suficiente. Ah, se é por amor, então essa é uma justificativa boa por um determinado ato, né? E o Lewis diz que exatamente porque eles partilham algo de Deus, do amor de Deus, é que eles podem tão facilmente se transformar em ídolos. Eu, por exemplo, posso transformar o amor erótico, é muito comum, em um ídolo. É o que é manifesto, por exemplo, naquelas obras ali do romantismo, dos séculos 18 e 19, por exemplo, no Sofrimentos do Jovem Werther, que é muito comum nesses movimentos românticos, né, essa paixão platônica não correspondida, e o suicídio, né, por paixões não correspondidas, por amores não correspondidos. E o único desses amores, que é exatamente o nosso tema nessa palestra, é bom diferenciar, o nosso tema nessa palestra é o ágape, é o amor de Deus. Ele é o amor, ele não pode ser maculado pela idolatria, porque o objeto dele é o próprio Deus. O ágape, ele não só não é sujeito à idolatria, como ele tem a função de organizar todos os outros tipos de amores. Ele impede que eles se distorçam quando ele é vivido em sua plenitude. E é exatamente o ágape, esse amor a Deus, que é o amor divino, que é o que nós vamos lidar aqui nessa palestra. Beleza? Eu não sei quantos de vocês já leram, antes da gente prosseguir aqui, a ver esse amor, a lidar com esse amor, não sei quantos de vocês já leram esse livro, O Estrangeiro. Eu sei que o Felipe, se ele ainda estiver aí, eu não estou olhando mais a sala da reunião, mas se ele ainda estiver aí, ele já leu esse livro aqui. Esse livro aqui diz respeito a ele é um escrito do Albert Camus, né, um romance do Camus, que é um famoso filósofo que muitos encaixam ele no movimento do existencialismo, né? E o Camus, ele expressa muito bem um certo sentimento humano, muito comum. Nesse livro aqui, um determinado homem, né, ele mata outro homem simplesmente porque ele está incomodado com um sol na cara dele, né? Esse homem é um existencialista amadurecido, né? Esse homem que é chamado de Meursault, nesse romance aqui do Camus, né? E esse homem vai preso, depois que ele comete o crime dele, ele vai preso. Ele não é alguém que a gente poderia dizer assim, é mal porque é mal, aquela maldade manifesta, ele simplesmente é indiferente às coisas, né? E em determinado momento, quando ele está preso, um padre vem conversar com ele, né? Falar de Deus para ele, que ele foi condenado à morte. E o Meursault, ele começa a conversar com esse padre, né? E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: do horizonte escuro do meu futuro, uma brisa lenta e persistente soprava em minha direção. Durante toda a minha vida, dos anos que estavam por vir, que diferença poderiam fazer para mim a morte dos outros, o amor de uma mãe ou de seu Deus, ou mesmo o modo como um homem decide viver, o destino que ele pensa que escolhe, uma vez que o mesmo destino estava destinado a escolher não apenas a mim, mas também milhares de milhões de pessoas privilegiadas que, como ele, se chamavam meus irmãos. Todo homem vivo era privilegiado. Havia apenas uma classe de homens, a classe privilegiada. Todos seriam condenados a morrer um dia. A sua vez também viria como a dos outros, né? Então Camus diz isso. Gente, só me dê uma confirmação, porque o silêncio, né? Parece que eu tenho medo de ter caído ou algo do tipo. Só me confirme, tudo bem até aqui? Estão ouvindo bem? Estão acompanhando? Tudo. Estamos ouvindo. Sim, estamos Ótimo. ouvindo. Beleza. Tá bom para ouvir, sim. Então essa é a fala nesse livro, né? O Estrangeiro, do Camus. O pensamento expresso aqui pelo Camus, ele é um pensamento incomum e ao mesmo tempo tão comum. Incomum porque não é todo mundo que consegue perceber, como o Camus percebeu, como o Meursault, o personagem dele, percebeu, esses impulsos dentro de si. Rastrear as causas dele, formalizar esse pensamento, esse sentimento, num sistema filosófico, como de fato o Camus fez em outros livros que ele vai compor com essa mesma ideia, né? Dos quais o mais famoso é um livro dele chamado O Mito de Sísifo, né? Em que ele vai desenvolver filosoficamente essa ideia dele aqui. A ideia dele é que
basicamente, a morte ela nivela tudo. Não tem ideia superior do que a outra. Uma realidade é a realidade certa na vida humana. Todos vão morrer. E o que importa se todos vão morrer? O amor da mãe, o amor de Deus ou a morte dos outros. Não existe moral. Todas as coisas são niveladas pela morte. Todo homem vivo é privilegiado simplesmente por estar vivo. Mas um dia a morte chegaria para todos. E essa frase dele é muito interessante, né? Essa brisa escura e lenta e persistente que soprava em direção a ele do futuro, né? Do futuro, ou seja, do túmulo, do que estaria por vir. Né? E esse pensamento aqui, nem todo mundo consegue formalizar bem. É o que o próprio Camus vai dizer nos sistemas filosóficos dele. Né? É que, às vezes, esse sentimento aqui de morte, de desamparo, ele começa com porquê. A pessoa vai vivendo sua vida, presa nos hábitos cotidianos, no trabalho, e um dia ela simplesmente se pergunta: por que eu faço tudo isso que eu faço? Por que eu luto por isso? Por que eu ajo desse jeito? Né? E esses sentimentos vêm à tona. Né? Então, ele é incomum porque não são todas as pessoas que percebem ele. Geralmente as pessoas estão anestesiadas desse tipo de percepção pelo seu cotidiano, pelo seu dia a dia. Mas ao mesmo tempo ele é comum porque mesmo que inconsciente, ou seja, não formalizado, como fez o Meursault e o Camus aqui, essa lógica ela age no coração humano. Ela produz hábitos e produz também cidades. É esse o impulso, por exemplo, que construiu Babel. É esse impulso que está por trás do liberalismo e do marxismo. Liberalismo e marxismo que aparentemente se encontram em polos tão opostos, mas nesse caso específico eles são filhos do mesmo pai. Eles dois partem desse impulso do coração. É esse impulso por trás da política, das guerras. Esse é o impulso por trás do entretenimento. É esse impulso por trás dos nossos tratamentos de silêncio para com os próximos e das respostas críticas e destruidoras. Em resumo, o ser humano é um buraco negro perto da extinção. Eu não sei se fisicamente é possível que um buraco negro se extingua. Eu acho que não. Mas essa é uma definição boa, a gente pode cogitar isso, que é um buraco negro perto da extinção. Por quê? Porque não só perturba o ser humano o fato de, bem no fundo, ele ser mortal, mas também perturba ele a condição frágil dele. E nesse caminho até a morte, nesse caminho que ele vai até o vento que sopra do túmulo dele, ele suga tudo e todos ao redor dele, tentando fazer com que alguma coisa preencha e aplaque esse vazio, esse pânico, esse terror, esse medo que ele sente. Esse é o pensamento, por exemplo, o impulso consagrado do naturalismo ateísta, na selva moral, na sobrevivência do mais forte. É esse impulso manifestado mesmo em alguns cristãos, gente que é cristã, que apesar de na mente serem cristãs, ainda assim no coração e nos seus hábitos são ateus. E em contraste a isso que eu queria trazer para vocês o principal e primeiro aspecto do que é o amor, que é o nosso tema, né? Mas antes eu queria passar com vocês por duas histórias em que vocês vão ver manifestadas esse impulso aqui na Bíblia, esse impulso aqui da morte. Vamos ver aí, se vocês estão com a Bíblia aberta, me confirme. Abram primeiro aí em Êxodo 16 e digam amém se vocês encontraram. Amém. Amém. Então, Êxodo 16, eu vou ler aqui primeiro o versículo 4. Eu estou lendo aqui na versão Almeida 21. Diz assim: Êxodo 16 é uma história muito interessante a respeito disso que a gente está vendo até agora. Êxodo 16, versículo 4, primeiro diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Farei que do céu vos chova pão. O povo sairá, ele está se referindo aqui ao maná, ao famoso maná. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Agora pulem lá para o versículo 11.
Aí isso que Deus está dizendo que vai fazer acontece. Então o Senhor falou a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: à tarde comereis carne e pela manhã tereis pão à vontade. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: Esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto que o Senhor ordenou: cada um recolherá dele conforme o que consegue comer, um homer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, mediam com o homer, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvido a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles os recolhiam pela manhã, cada um conforme que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Mas no sexto dia recolheram o dobro, 2 homeres para cada um. Então todos os líderes da comunidade foram e contaram isso a Moisés. E ele lhes disse: Foi isto que o Senhor disse: amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Assai no forno o que quiserdes assar e cozinhai em água o que quiserdes cozinhar. E tudo o que sobrar separai-o e guardai-o para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse: Comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Aconteceu, porém, que no 7º dia alguns do povo saíram para recolher-o, mas não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Antes da gente falar a respeito desse texto, vocês já devem ter percebido algumas semelhanças com o que eu estou falando. Vamos abrir também em Levítico 23, 22. Digam amém se acharem novamente. Ou misericórdia se não acharem. Amém. 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 Então, versículo 23 e 22 diz assim: Quando fizerdes a colheita da vossa terra, não colhereis totalmente os extremos dos vossos campos, nem recolhereis as espigas caídas na colheita. Deixai-as para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nessas duas histórias aqui, na primeira história, aliás, e nessa segunda lei aqui, nesse pedaço de lei que a gente leu, Deus está tentando criar no povo uma certa consciência, um certo comportamento de confiança nele. Deus manda uma... Deus... Desculpa, só para... Não sei quem foi que perguntou, mas quem quiser perguntar, anota aí e guarda para o final, porque senão vai complicar muito aqui o raciocínio, eu vou ter que sair do negócio. Mas pode anotar aí que fica para o final, beleza? Tá. Então esses dois textos aqui, eles estão falando de Deus tentando incutir no povo uma confiança nele. A confiança de que ele proveria para cada dia a comida deles. E vejam que Deus ele manda o maná e quem tenta pegar mais na sua tigelinha, ele não fica lá. Chega. Chega tranquilo, mas será que lá vai estar barato? Fogo e quadrilha. Gente, eu acho que Cida, alguém esqueceu. o microfone tá ligado. Mas ainda não acendeu a luzinha da reserva, não. Acho que eu consigo. João, acho que tu pode multar também se ela não estiver prestando atenção. Já fiz. Beleza. Então, vejam que quando o povo vai colher o maná, eles pegam mais do que o que precisam no dia e isso não fica armazenado ali. E o que colhe menos também não há falta para ele do que é necessário para o dia, né? E todos os dias eles devem colher somente o que é necessário para alimentar eles e a tenda deles
todos os dias. Aqueles que colhem mais, é dito, e guardam para o dia seguinte, cria bicho no maná. E além disso, no sábado eles não devem sair para colher, porque o Senhor na sexta-feira proveu o dobro para que eles justamente não saiam no sábado. E eles deveriam obedecer o que o Senhor estava falando ali. Só que vejam como age a lógica do desespero aí, que a gente está vendo. Do medo, da garantia própria. Eles querem se garantir. O coração deles não confia nesse Deus que está provendo o necessário para todo dia. E se eu não colher o necessário hoje, o suficiente para mim hoje, e amanhã eu precisar, e se eu passar fome amanhã? Não, eu tenho que colher o que eu puder aqui, e não me importa se quem está perto de mim está faltando para ele, o que importa é eu me garantir, eu e minha família. Só que cria bicho quando eles colhem o dobro do que eles precisam. Da mesma forma, a lei de Levítico, que o povo ele não deve explorar a terra, os campos de milho até a última gota, que é o que acontece de fato muitas vezes no capitalismo selvagem que a gente vive hoje. Não à toa a própria terra em que a gente está inserido, ela sofre dores de parto severas por conta dessa exploração até a última gota. Deus está proibindo o povo de fazer isso. Olha, vocês não precisam colher até o fim que vocês têm na colheita de vocês. Deixem um pouco para o pobre. Deixem o entorno, a circunferência, o perímetro da colheita, para que o pobre e o estrangeiro que não tem com que se sustentar, colham ali. Não se preocupem porque vocês não vão perder dinheiro, vocês não vai ficar faltando para vocês. Vocês podem ser generosos porque eu é que provejo para o meu povo, eu é que dou boas colheitas para o meu povo. Então tudo isso tem a ver com o desespero e tem a ver com o que a gente vai ver agora, que é a definição mais importante de amor, que é que o amor, antes de qualquer coisa que ele for, ele é uma dádiva. Só um segundinho, deixa eu abrir aqui minhas anotações aqui. O primeiro aspecto que a gente precisa ver, em contraste a tudo isso que a gente vê, é que é basilar, ele vai fundamentar todos os outros, é que esse amor ele é uma dádiva. O ágape, o amor com que a gente está lidando, é uma dádiva. É exatamente por isso que a gente chama ele de uma virtude teologal. O ser humano natural, com a sua lógica de desespero que toma conta do seu coração, ele não consegue produzir esse tipo de amor por si mesmo. Ele é um presente de Deus, esse amor. Ele é um movimento. Ele depende da relação com Deus que provê. A gente vai ver agora na Bíblia aqui, vocês podem abrir e dizer amém ou misericórdia de novo, como que João, na primeira epístola dele, ele expressa isso. Abram em 1 João, capítulo 4, 7 a 21, se quiserem. Acompanhem por aqui mesmo, na tela que eu botei aí. Então, João diz assim: amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Prestem atenção principalmente nas partes que estão em itálico. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Vejam agora essa frase de João. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Vejam que João diz aqui expressamente, nisto está o amor. Em outras traduções diz, nisto consiste o amor. Vejam que o amor aqui é definido por João como um ato, um movimento de Deus. Ele é algo que começa em Deus. Ele está contido não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e Ele nos amou por meio de um ato. Ele enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Além disso, percebam que esse amor, esse movimento de Deus, soluciona exatamente o problema humano com que nós viemos lidando até aqui. O medo, o terror. Deus retira de nós, pelo seu amor, o temor da morte, da condenação, é o que João diz aqui. No amor não há medo, pelo contrário. O perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A dádiva de Cristo, sendo doado por Deus, além de nos livrar do temor da morte, porque Ele veio como propiciação pelos nossos pecados, Ele preenche o vazio do nosso coração. Ele soluciona o dilema do buraco negro que eu falei para vocês até aqui. Ele soluciona o desespero, a insatisfação. É aqui que o amor ele se relaciona e toca as outras duas virtudes teologais que a gente lidou até aqui. A fé e a esperança. É nelas, na fé e na esperança, que a gente se apoia para perceber esse amor de Deus. Enquanto nós não vemos o Senhor face a face, nós operamos por meio da fé que nos garante esse amor de Deus. É essa fé e essa esperança que nos garante que não precisamos viver em temor, porque Deus nos deu um reino. Ele nos deu a si mesmo por meio de um reino. Então essa é a base principal do amor. Sem essa, não existe amor. Para alguém manifestar amor verdadeiro, o amor que a gente está vendo aqui, é necessário que ele habite nesse amor de Deus, aqui, nessa obra de Deus. Tendo estabelecido já essa base imprescindível, agora nós precisamos cavar um pouco mais fundo para ver como que essa dádiva ela funciona na prática, funciona com os nossos irmãos. Ou pelo menos deveria aparecer na vida dos crentes que habitam nesse amor em um mundo caído. Não sei quantos de vocês conhecem esse livro. Esse é o meu livro de teologia favorito, aqui, Em Busca de Deus, do John Piper, né? Ele veio para o Brasil um tempo atrás também como Teologia da Alegria. Esse é um livro que me impactou mais profundamente do que qualquer outro, esse livro de John Piper. Eu aconselho que vocês leiam ele. A partir daqui eu vou tirar vários argumentos do John Piper nesse livro a respeito do amor. Mas a experiência de ler ele por completo e de reler ele depois é muito boa. Então fica a indicação aí. E o Piper ele diz uma coisa que pode ser um tropeço para nós, né, nesse livro. Ele diz assim: o amor não é uma simples escolha, um mero ato. Ele envolve as afeições. Ele não faz simplesmente a verdade, nem meramente escolhe o que é certo. Ele se rejubila no caminho da verdade. Talvez você já tenha ouvido por aí uma frase dizendo assim: o amor ele não é sentimento, ele é o agir, ele é um ato. O amor se manifesta na vida dos cristãos por meio de agir. Você age, pronto, independente do que você sente. E o John Piper ele argumenta nesse livro que não é bem assim isso. Existe uma certa validade nessa lógica comum, mas não é bem assim. Isso não diz tudo, né? Vamos ver aqui. O John Piper ele define o amor dessa seguinte maneira: o amor é o transbordar da alegria em Deus que atende alegremente às necessidades dos outros. Essa é a definição que a gente vai voltar mais tarde para ver como que o John Piper chegou a essa definição de amor. Novamente, o amor é o transbordar da alegria em Deus que atende alegremente às necessidades dos outros. A gente tem que ver alguns pontos sobre o amor que o John Piper, que eu vou construir com vocês, que o John Piper coloca para chegar àquela definição. Nós vamos ver alguns pontos aqui e por meio de textos bíblicos a gente vai tentar provar eles, comprovar que eles estão certos, as afirmações de John Piper. Então os pontos são os seguintes, a respeito desse amor que o John Piper está falando. O amor é uma obra da graça divina, isso já dá para entender um pouco pelo que a gente tem visto, mas a gente vai ver ainda mais.
O amor ele traz alegria. O amor é um transbordamento. O amor é voluntário. O amor se alegra com a alegria da pessoa amada. O amor mantém a recompensa em mente. O amor não é fácil de agradar. E o amor sofre. Essas são características desse amor na prática. Desse amor que a gente está falando aqui. Desse amor da dádiva de Deus. Principalmente no relacionamento horizontal dele. Né? Então vamos ver aqui, primeiro, esses 4 primeiros aspectos. O amor é a obra da graça divina, o amor traz alegria, o amor é o transbordamento e o amor é voluntário. Dentre vários textos que o John Piper usa para provar esses pontos aqui, esses 4 primeiros pontos, vamos dar uma olhada no texto em 2 Coríntios. Abram aí em 2 Coríntios 8 e digam amém ou misericórdia. Amém. Então, 2 Coríntios 8, 1 a 4 especificamente, mais 1 a 7, que eu coloquei aqui, Paulo está escrevendo para os coríntios, ele está falando de uma certa... ele está insistindo que os coríntios participem de uma certa doação, de um recolhimento de recursos para a igreja dos pobres em Jerusalém. Né? A igreja de Jerusalém está passando por dificuldades financeiras e Paulo está passando pelas igrejas onde ele foi missionário para recolher recursos para essa igreja. Né? E ele usa a igreja, ele está falando com os coríntios, ele vai usar algo que aconteceu com a igreja da Macedônia, com as igrejas da Macedônia, que era uma província do Império Romano, e vai usar esse exemplo das igrejas ali da Macedônia como paradigma para que os coríntios sigam. No versículo 8, vejam que o que Paulo está se referindo a tudo que ele falou ao próprio amor. Olha o que ele diz no versículo 8. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Então, Paulo está falando de amor aqui. O exemplo dos crentes da Macedônia é estabelecido pelo apóstolo como um exemplo de amor a ser seguido pelos dos coríntios. E a gente pode se fazer a pergunta, o que é que torna esse amor dos macedônios verdadeiro e exemplar? Em outro lugar, Paulo disse que é possível se desfazer dos próprios bens e até dar seu corpo para ser queimado, se vocês lembram bem no famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, e ele diz que é possível fazer tudo isso sem que haja uma gota de amor. Né? Ainda que a gente considere que ele está falando ali com hipérbole. Né? Mas vejam que aqui os macedônios eles fizeram algo nessa manifestação do amor deles, que Paulo diz que é um paradigma de amor. E vamos ver os aspectos disso. O primeiro aspecto é que esse amor é uma obra da graça divina. É aquela graça lá do movimento, a dádiva em 1 João, ele continua agindo poderosamente na vida dos alcançados por ela, operando neles tanto o querer como realizar, como Paulo fala em Filipenses, numa outra carta dela. Além disso, além dela ser obra da graça divina, como vocês veem que está em itálico, essa graça de Deus ela produz voluntariedade no dar. Se vocês abrirem um pouco mais à frente, em 2 Coríntios 8, 16, 17, nos descerem um pouquinho para os versículos 16 e 17, Paulo vai falar disso de novo em relação a Tito. Vejam que a graça de Deus age para com a igreja da Macedônia, e o que eles fazem? A graça de Deus ela não produz um movimento forçado, ela não força eles a fazer isso. Pelo contrário, a graça de Deus age, ela é concedida às igrejas da Macedônia, e isso faz com que eles deem de livre vontade, na medida dos seus bens e até mesmo acima disso. A graça de Deus ela produz voluntariedade. É o que ele vai falar, se vocês descerem um pouco, nos versículos 16 e 17 desse capítulo 8, que aconteceu com Tito. A graça de Deus posta no coração de Tito, fez com que ele voluntariamente decidisse agir e partir para os coríntios. Né? Então esses são os 2 primeiros aspectos, que esse amor que Paulo usa como paradigmático, ele é uma obra da graça de Deus, e além disso,
ele é voluntário, ele é voluntarioso, né? O amor ele não deve operar forçado, constrangido, mas em plena consciência de voluntariedade. Em plena consciência de voluntariedade. Um capítulo depois, no capítulo 9, Paulo vai dizer que Deus ama aquele que dá com alegria. É o que Paulo fala. Os outros dois aspectos que esse texto nos demonstra, além desses dois, de que é uma obra da graça de Deus e que é uma obra voluntária, consistem no fato de que o amor ele é alegre e transbordante. Os macedônios eles não tinham abundância de recursos materiais. Na verdade, Paulo diz, se vocês verem aí, que eles dão acima das próprias capacidades, acima dos próprios bens que eles têm. Então, o que é que nesses macedônios transborda? Alegria. É o que Paulo fala. Alegria. O amor de Deus encheu os macedônios, como eu falei para vocês lá no início, com uma alegria tão profunda que eles não conseguem mais segurar ela para si só. Ela transborda, é como um copo enchendo e uma hora ele transborda. Essa alegria age de tal maneira que os macedônios preferem a restrição ao conforto financeiro a deixar passar a oportunidade de que a alegria deles transborde em generosidade para suprir os crentes de Jerusalém. E Paulo diz, isso é amor. Isso, Coríntios, vocês devem imitar. E Paulo fala conosco, isso, crentes de todas as eras, vocês devem imitar. Então, até aqui a gente viu, conseguiu mostrar por meio desse texto. Tem outros exemplos, eu aconselho que vocês deem uma lida no livro Em Busca de Deus, de John Piper, que ele vai argumentar muito melhor do que eu posso aqui nesse tempo. Mas acho que esse texto deu para auxiliar a entender isso. O amor é uma obra da graça divina, o amor traz alegria, o amor é um transbordamento e o amor é voluntário. Foram esses 4 pontos que a gente viu por meio desse texto. Agora a gente vai ver mais 2. A gente vai ver no próximo que o amor se alegra com a alegria da pessoa amada. Vamos ver como isso se expressa. Abram em 2 Coríntios ainda, só que agora no capítulo 1, versículos 23, e a gente vai entrar no capítulo 2 também. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Então, 2 Coríntios diz assim, tenho por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos vossos cooperadores para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Assim decidi que não mais iria visitar-vos com tristeza, porque se vos entristeço, então quem então me alegra, a não ser quem tem sido entristecido por mim? Isso escrevi para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia no coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Então, Paulo está falando de amor, como ele diz aqui no final novamente. Paulo diz que a alegria dos coríntios é a dele, e que a alegria dele é, ou deveria ser, a alegria dos coríntios. E ele no final chama isso de amor. Mantenha isso em mente que a gente vai voltar aqui em breve. Agora a gente vai ver esse segundo aspecto aqui. A gente viu aqui, tentou comprovar por meio desse texto que a gente leu agora, que o amor se alegra com a alegria da pessoa amada. Agora vamos ver como que o amor mantém a recompensa em mente. E depois a gente vai tentar arrematar os dois de uma determinada... juntar os dois. Como que o amor mantém a recompensa em mente? Vamos para os textos aqui. O primeiro texto que eu queria trazer para vocês está em Atos 20, 35. E diz assim. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado que receber. Bem-aventurado é feliz. Feliz. A ideia de bem-aventurado é que a gente pode entender como feliz, simplesmente. Nesse contexto aqui, desse trecho de Atos, Paulo está se despedindo dos presbíteros na cidade de Éfeso, dando a eles as últimas instruções e rogos antes de sua partida, que culminará na sua morte. Antes que ele vá lá para Jerusalém e depois para Roma. Finalmente, Paulo chega a esse trecho das recomendações dele
que a gente leu aqui, que a gente tem diante de nós. Ele poderia ter reiterado nesse texto simplesmente para os presbíteros de Éfeso que os crentes trabalhassem para ter com que suprir os necessitados e doentes. É simplesmente parado aí. Ou se operasse numa mentalidade bem comum na modernidade, ele teria adicionado a precaução. Olha, façam tudo isso, mas façam simplesmente porque é certo, sem se preocupar com recompensas ou sentimentos. Mas não, Paulo adiciona. Ele diz que além de trabalhar para fazer isso, os crentes devem recordar. Eles devem trazer alguma coisa à mente. E eles devem trazer à mente, enquanto fazem isso, as palavras do Senhor Jesus, que diz que dar produz mais felicidade do que receber. Ou dar é mais feliz do que receber. Mas a gente não precisa parar só nessa evidência. Vamos ver mais evidências aqui. Em Hebreus 10, entre os capítulos 10 e 12 de Hebreus, tem vários textos que de maneira incrível apoiam o que eu estou tentando propor aqui. Em Hebreus 10, por exemplo, o autor diz, vamos ler aqui, eu queria que, eu estou com a voz meio cansada, se alguém puder ler esse texto aí, para mim eu agradeceria. Hebreus 10, esse que tem na tela aí mesmo. Tá, eu vou ler aqui então. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes em grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e, outras vezes, vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vós compadecestes do que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa. Isso. Então esse texto de Hebreus, Só um minutinho, que as minhas anotações fecharam aqui, deixa eu só reabrir aqui. Esse texto aí de Hebreus 10, o autor diz, como o João leu aí, que os crentes aceitaram com alegria o confisco dos próprios bens, não de forma desinteressada, mas eles, fazendo isso, eles traziam à mente a verdade de que eles possuíam algo superior e permanente, de que eles podiam dar com alegria até, porque eles tinham a posse de algo que era melhor e permanente do que aqueles bens terrenos que podiam ser saqueados. Em Hebreus 11, continuando, isso é ainda mais enfatizado agora. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Aí agora, pois tinha em vista a recompensa. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus em vez dos prazeres do pecado. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele tinha em vista uma recompensa, que os tesouros de Cristo, eles eram superiores a esses tesouros que ele poderia conseguir ali no Egito. Mas, finalmente, o autor de Hebreus ele adiciona, lembrando que esses capítulos aí, ele está dando exemplos de fé para os crentes, e ele finalmente alcança o exemplo máximo para todos os crentes, o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que é dito de Jesus Cristo? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. O que é dito de Jesus Cristo? Que ele suportou a cruz, não simplesmente porque era a coisa certa a fazer, de maneira desinteressada, mas por causa da alegria que lhe estava proposta, exatamente no ato que passava pela cruz, no ato que a própria cruz efetuaria, no ato de purificar a sua noiva e de reunir um povo para si, sendo ele mesmo o rei. O nosso pensamento sobre os atos de bondade e de amor nesse tempo, muitas vezes ele é muito pouco bíblico e mais do que o John Piper, o próprio John Piper chama, por exemplo, de um paradigma kantiano. Lembra lá do imperativo categórico de Kant.
é que você deve fazer o certo, porque é uma norma moral, e de que se você faz porque isso te dá prazer, já está errado aí, porque é problemático. Você tem que fazer desinteressado os atos de amor. Mas esse não é o pensamento bíblico. Se a gente pensa com esse paradigma de Kant, a gente conclui que todo aquele que pratica uma boa ação, um ato de amor, considerando uma recompensa, é mercenário. E há certa verdade nisso. Mas o problema não está em considerar a recompensa, mas no tipo de recompensa considerado. Se com os atos de bondade nós esperamos conseguir fama, aplauso, curtidas nas redes sociais, então, como diz o próprio Senhor Jesus, aí está a nossa recompensa. De fato, essas pessoas que fazem esperando esse tipo de recompensa, elas podem sim ser consideradas mercenárias. Mas existe um tipo de recompensa que a Bíblia não só aconselha que nós devemos ter em mente na prática do amor, como ela ordena que nós tenhamos em mente essa recompensa. É o que Pedro diz na primeira carta dele, por exemplo. Mas que recompensa é essa, baseado nesses dois textos que a gente leu? Lembrando que o amor ele procura a alegria dele na alegria do amado e, além disso, que ele considera uma recompensa superior. Baseado nos textos que a gente leu, para comprovar os últimos dois pontos, podemos didaticamente dividir essa recompensa em duas partes. A primeira é que a recompensa que o amor busca tem a ver com a alegria de ver a alegria de outro ser humano no próprio ato de amor. Essa é uma recompensa sólida que ecoa por toda a eternidade. E nisso, agindo dessa forma, a gente tem a consciência plena de que nós estamos fazendo a vontade de Deus e glorificando a Ele. A nossa confiança dele com essas práticas, ela cresce. É o que nos diz Pedro, que a gente deve confirmar o nosso chamado e eleição por meio da prática desses atos, adicionar essas coisas à nossa vida. Além disso, a outra recompensa, que a gente viu nesses textos aqui em tela, é a da certeza de que nós possuímos um reino eterno na companhia do Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Não há nada que nós venhamos a perder nesse lado da eternidade que não seja compensado infinitas vezes mais com a dádiva que nos foi dada por Deus. Os hebreus, aí em Hebreus 10, eles aceitavam o saque das suas casas terrenas porque eles sabiam que a casa última deles era eterna, inviolável. Ela estava localizada numa cidade inabalável. Além disso, sobre os últimos pontos, os últimos dois pontos que a gente precisa ainda lidar, que é que o amor não é fácil de agradar e o amor sofre. O próximo é que ele tem estreita conexão com os anteriores, ele está apontado nesses textos aqui para a gente. Nos textos de Mateus 6, 19 e 20 e Lucas 12, 33. O Senhor Jesus diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não envelheçam. Tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Veja que Jesus ele chama a atenção para atos de amor, mas ele não diz assim, façam isso sem perguntar nada. Façam isso simplesmente porque é certo fazer. Não, Jesus diz, considerem as bolsas que vocês fazem nos céus, os bens que vocês ganham nos céus, tesouros que nunca envelhecem e o ladrão não chega e a traça não destrói, ao fazerem essas coisas. Esse ponto, que tem estreita conexão com anteriores, ele não só tem a ideia da recompensa em mente, mas ele também diz respeito ao tipo de gozo que o amor busca. O amor é insatisfeito. Ele almeja algo que o mundo quebrado não pode fornecer, que nem todo conforto e riqueza mundanas podem oferecer. O amor deseja o eterno. Para o amor, nem todo ouro, nem toda prata, nem todos os confortos e seguranças do mundo substituem a glória de Deus, magnificada em suprir a alegria de outro ser humano e levá-lo a desfrutar da mesma dádiva da qual desfrutamos. O amor é insaciável, porque a vista dele está posta numa cidade que ainda não apareceu.
Se alguém puder ler essa citação do Lewis, muito famosa, está lá no livro dele, no sermão dele, O Peso da Glória, ele resume de maneira muito boa isso que a gente está lidando até aqui. Se alguém puder ler, leiam aí, por favor. Tá bem embaçado, Vitor. Não sei se é só pra mim, não. Tá embaçado? Pra mim tá. Tá tá embaçado. mesmo. Como assim embaçado? Eu acho que a tela travou. É só esse slide ou os outros também estavam? Não. Esse aí parece que não terminou de carregar. Ah, carregou agora. Tá, se alguém puder ler, então, sim, já carregou, podem ler aí. Minha voz cansou. Eu vou ler aqui. Na verdade, se analisarmos as audaciosas promessas de galardão e a natureza surpreendente das recompensas prometidas nos evangelhos, parece que nosso Senhor considera nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos, isto sim. Somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos inconsequentes com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é a alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama no cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente, nós nos contentamos com pouco. Isso. Aí o John Piper ele fala uma coisa muito interessante, que é algo que deveria ser dito dos eirados, ou seja, do telhado das casas para a nossa sociedade, era alguém gritar: homem secular, você não é hedonista. Por isso que o subtítulo do livro do John Piper é A Plenitude da Alegria Cristã, ou Meditações, na versão inglesa, Meditações de um Hedonista Cristão. Porque o prazer verdadeiro é isso que o Lewis está expressando nessa frase aqui. E só falta um ponto para a gente ver. O amor sofre. Até aqui, tudo muito bem o que a gente falou, a gente viu como que essa é uma alegria infinita, mas nós temos que ver também que esse ato ele não é um ato natural da natureza humana, ele é um ato que é impedido pela natureza restante pecaminosa, do constante processo de santificação e que ainda habita em nós. E além disso, ele é assustador no mundo que a gente vive. Por isso que o amor sofre. Peregrino conhece muito bem um autor que é meu autor de literatura favorito, chamado Jorge Luiz Borges. E ele tem uma frase para mim que é uma das frases mais emblemáticas e belas que eu já vi. Está no conto dele chamado Deutsches Requiem, que é algo como a redenção alemã, que é de um cara que ele é guarda de um campo de concentração. Eu acho que carregou para vocês aí já a frase, ou ainda está embaçado do mesmo jeito? Ainda está um pouco embaçado. Foi agora? Apareceu. O Borges diz assim aí: por fim pensei em entender. Morrer por uma religião é mais simples do que vivê-la com plenitude. Lutar em Éfeso contra as feras, isso é uma referência lá a Paulo em 1 Coríntios 15, é menos duro. Milhares de mártires obscuros o fizeram. Lutar em Éfeso é menos duro do que ser Paulo, servo de Jesus Cristo. Um ato é menos que todas as horas de um homem. O amor, esses atos de amor, eles são entremeados de sofrimento. Se você vive em plenitude tudo isso que eu falei aqui, e eu não quero, uma coisa que eu esqueci de dizer no começo, eu não quero que vocês achem que por eu estar dando essa palestra, eu vivo isso em plenitude, não pensem isso, pelo contrário. Mas o que o Borges está apontando aqui é que viver uma vida dessa forma aqui, ela é muito mais dura do que simplesmente morrer pelo Evangelho, sem negar o Evangelho, porque ela requer todas as horas de um homem. Paulo, servo de Jesus Cristo, ele era muito mais sofredor do que o Paulo decapitado em Roma. Os atos de amor, eles são entremeados por sofrimentos. O amor é só para corajosos. A miséria da nossa sociedade é demonstrada quando nós chamamos de corajosos os que despejam na cara dos outros impropérios, xingamentos, aqueles que dizem o que pensam. Mas não há nada impressionante nisso. A pessoa que age assim, ela simplesmente faz aquilo que lhe é próprio. Os seus instintos obscurecidos a impulsionam a fazer isso.
Nós não chamamos de corajoso um cão que avança naqueles que fustigam ele. Corajoso mesmo é aquele que vence as barreiras internas do orgulho, da ira, da inveja, das paixões incontroladas para pedir perdão, para abençoar o que o ofende, para tratar bem aquele que não merece ser tratado bem. O amor em ação ele é algo assustador, doloroso. Ele é cruciforme, ele tem uma recompensa de alegria infinita, que nenhuma outra coisa pode dar. Mas ele é doloroso. Existe a cruz. Os nossos atos de amor eles são cruciformes, eles passam pela cruz. Exige a morte para si e a ressurreição em Cristo. Ele é uma obra da graça de Deus também. Por fim, para a gente acabar essa palestra, e a gente viu todos esses pontos, eu queria fazer só um comentário. Só antes da gente continuar, aí a gente volta àquela definição que o Piper deu. Que o amor é um transbordar da alegria em Deus que atende alegremente às necessidades dos outros. Agora dá para entender melhor o que o Piper quis dizer com tudo isso. E por fim, já são 1h22 para a gente ter um tempo de perguntas. Eu queria fazer um comentário para vocês. Nessa pintura aí, se vocês talvez reconheçam, está sendo representada aí a famosa parábola de Jesus do samaritano, do bom samaritano, né? Eu quero fazer um comentário agora sobre a ideia de amar, aquele mandamento de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus quer dizer com isso? Esse é um texto muito mal entendido na nossa sociedade atual. Esse texto está lá em Lucas 10, 25 a 37. Um fariseu, um doutor da lei, levanta para Jesus e pergunta para ele sobre os mandamentos. E ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo como a si mesmo. Mas aí o fariseu, querendo testar Jesus, ele pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano, que é exatamente essa que é bem conhecida, né? E o tropeço antigo, naquele momento ali, que o fariseu demonstra, era quem era o próximo? Quem é meu próximo? Para que eu ame ele. Só que a nossa sociedade ela não tropeça mais em quem é o meu próximo, mas ela tropeça numa outra coisa, que é o restante do mandamento. Como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Alguns dizem que, como a gente viu nos inícios, nos exemplos, que para você amar os outros, você tem que ter uma boa autoestima. Você tem que se amar primeiro. Você só consegue amar os outros se você se amar muito primeiro. Então você ama os outros. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você deve ter autoestima em dia. E então você vai ser capaz de amar o próximo. Só que isso não tem absolutamente nada a ver. Isso é uma interpretação errada do que Jesus está falando aqui. Jesus ele não está dizendo um mandamento. Ele não está dizendo assim, ame a si mesmo, como a ti mesmo, aquele como a ti mesmo ali, o mandamento é, amarás o teu próximo. Mas o como a ti mesmo não é um mandamento. Jesus está fazendo uma afirmação ali. Ele já sabe que você se ama. Ele já sabe que você se ama. Se amar não quer dizer ter uma visão boa de si mesmo. Como eu sou genial. É o que o Lewis diz. Olha, quando eu penso a respeito do como a mim mesmo, eu não tenho por mim nenhuma afeição especial. Eu não sou um cara legal. Eu não gosto da minha aparência, às vezes eu não gosto muito da forma que eu falo. Então, como é que eu vou amar os outros se eu não gosto de nada disso em mim? Mas a afirmação de Jesus não tem a ver com isso. Jesus está fazendo uma afirmação. Você se ama. Você alimenta a sua carne. Você foge do sofrimento. Você quer amigos. Você quer um emprego que lhe dê lucro financeiro e ao mesmo tempo lhe dê uma condição de trabalho digna. Você quer uma casa, você quer conforto. Então, tudo isso o ser humano tem um impulso naturalmente que Deus colocou nele de buscar a felicidade. Tem tudo a ver com o que a gente está vendo até aqui nesse semestre no SA. De buscar a própria felicidade. De fugir da dor e de buscar o bem-estar. E Jesus está dizendo, olha, como você se ama, ame também o seu próximo. Queira para ele o mesmo que você quer para si mesmo. E se vocês não estão acreditando nisso que eu estou dizendo, vamos ler Efésios 5:29. Se alguém abrir aí, o primeiro que disser amém pode ler. Olha o que Paulo vai falar. Efésios 5 é o famoso capítulo
casamento e da relação de Cristo e a igreja, né? Quem abrir aí pode ler Efésios 5:29. Olha o que Paulo diz. Achei aqui. Eu vou me ouvir? Sim. É a Bia que está falando? A Letícia, falar. Tá, pode ler, Letícia. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Isso. Então Paulo diz aí, ninguém jamais odiou a própria carne, o próprio corpo. Ele não está falando do corpo físico, mas é a própria vida. Antes, as pessoas alimentam e cuidam da própria carne, ainda que eles não tenham uma autoestima boa. Eles alimentam e cuidam da própria carne. Você se alimenta todo dia, você quer conforto, você não quer guerra ao seu redor e assim por diante. E Jesus está dizendo, olha, eu começo com esse desejo inato que você tem dentro de si, de buscar a felicidade. Use da mesma forma que você quer a sua própria felicidade, queira a do seu próximo. Mas aí vem... alguma coisa desabou aqui na minha casa, desculpa, gente, pelo barulho. Mas aí você pode perguntar, mas se eu for buscar o bem dos outros, eu mal tenho tempo de buscar o meu próprio bem, o que é que vai sobrar para mim na minha vida? Não vai sobrar para mim me cuidar de mim mesmo, se eu cuidar dos outros. Eu tenho um tempo limitado. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou buscar o bem dos outros? Como é que eu vou me esforçar em buscar o bem dos outros? Por exemplo, você não se esforça em que seus dias sejam alegres, em fugir da tristeza. Você não se esforça para sair da tristeza, para buscar coisas boas para si mesmo. A afirmação de Jesus da mesma forma que você se esforça para si mesmo, se esforça para o seu próximo agora. E isso pode ser assustador, porque se eu não tenho tempo nem de garantir a mim mesmo, como é que eu vou garantir o meu próximo, fazer isso para o meu próximo? É aí que a gente volta para o início. A primeira definição do amor enquanto dádiva. A gente pode fazer isso pelo próximo porque a gente já foi garantido por Deus. Deus nos já deu tudo o que a gente precisa. Ele nos deu um reino. Ele nos deu vida eterna. E agora a gente não precisa mais viver numa lógica de desespero e buscando o nosso próprio interesse, sem se preocupar com o outro, porque Deus é Deus quem me garante, quem nos garante. É porque Ele se doou que agora a gente pode também se doar pelo nosso próximo. São 1h29, meia hora aí de pergunta, gente. Era isso que eu tinha para falar do amor. Eu sei que é muita coisa, mas fique à vontade para perguntar. Eu já